Nós vamos, irmãos, ler a palavra de Deus no Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132. Hoje pela manhã nós lemos este salmo e fizemos exposição do verso 1 ao verso 7. Agora, meus irmãos, leremos todo o salmo novamente, mas com a ênfase do verso 8 ao verso 18. Salmo 132. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no meu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos e irmãs, nós estamos percorrendo os salmos de peregrinação, que compõem, meus irmãos, o bloco de texto nos salmos, do capítulo do Salmo 120 ao Salmo 134. Agora, quando chegamos no 132, eu queria trazer destaques aqui, meus irmãos, sobre a aliança de Deus e também um voto que Davi fez. Quando falamos do verso 1 até o verso 7, a guisa aqui de recordação, porque esse texto foi tratado no culto da manhã, nós estávamos frisando, meus irmãos, como Davi passou por tribulações na sua vida. E ele começa a sua oração no Salmo 132, dizendo justamente isso: Senhor, não te esqueças de todas as provações que eu passei, que foram muitas. Porque na vida nós passamos por provações, por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quando passou por tribulações, Davi também fez votos a Deus. E um voto que ele fez a Deus foi de não deixar os olhos descansarem. Ele não daria sossego a ele mesmo, enquanto não trouxesse a arca para Jerusalém. Que arca era essa? A arca que era a arca da presença do Senhor. A arca foi levada pelos filisteus na época do sacerdote Eli. Os filisteus levaram a arca e colocaram a arca no templo do deus Dagom. Depois de um tempo, a arca volta para
a área de Israel, mas ela estava em Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Obed-edom. E aquele não era o lugar próprio para a arca ficar, e a arca era símbolo da presença de Deus. Então Davi, como rei, colocou no coração trazer a arca para Jerusalém, onde Deus tinha mandado. E então ele fez esse voto a Deus e de fato a arca foi levada para Jerusalém. Agora, esta é a explicação até o verso 7, até o verso 8. Agora, meus irmãos, do verso 9 em diante, que é o nosso foco agora, Davi faz uma oração, faz um pedido, expressa um desejo. Já que agora a arca voltou, e a arca era um elemento importante no culto, já que aquele que é o símbolo da presença de Deus já está na cidade escolhida por Deus, já está no lugar certo, Senhor, agora que os sacerdotes, verso 9, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Aqui, meus irmãos, há dois pedidos. Primeiro, a arca já voltou, não já voltou? Então, primeiro pedido, que os teus sacerdotes se vistam de justiça. Claro, para a vida espiritual daquele povo, para os cultos, para a liturgia, para a vida espiritual religiosa, era importante a figura do sacerdote. Os sacerdotes, meus irmãos, eles eram pessoas que representavam o povo diante de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus estava ensinando, dentre outras coisas, sobre a sua santidade, sua grandeza, quão grande é o Deus, Senhor da terra e do céu, quão santo Ele é. Então não é qualquer pessoa que pode se chegar a Deus. Então Deus estava pedagogicamente, Deus estava através de um ato, de um costume, de um ritual, no qual estava inserido o sacerdote, querendo mostrar o seguinte: eu sou Deus santo, então vocês, o povo, fiquem à distância. Que esse ato de reverência é um ato que ensina quão grande é o Senhor. E quem chega perto de mim, quem oferece os holocaustos, quem toca nas ofertas, quem pode comer das ofertas? O sacerdote, que são separados, mas que devem ter vida santa também. Porque o sacerdote, que representava o povo diante de Deus, ele deveria ter uma vida justa. O sacerdote não podia se casar com qualquer pessoa. O sacerdote não podia vestir qualquer tipo de roupa. O sacerdote não podia tocar em nada impuro. O sacerdote só podia tocar em cadáver se fosse cadáver de pai, de mãe, de um filho. Se tocasse num cadáver, ele tinha que cumprir um período para depois se considerar habilitado novamente. Então essa pessoa, ou esse grupo dos sacerdotes, tinham que ter vida, conduta, temor, vida verdadeira, sinceridade e de obediência, porque eles representavam o povo diante de Deus. O sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, ele comparecia anualmente diante de Deus. Se tivesse impuro, podia morrer. Agora veja só, irmãos, aqui Davi expressa um desejo. A arca está aqui, agora que os sacerdotes se vistam de justiça. Nós hoje não temos mais o sacerdote, porque no Novo Testamento Jesus tornou a todos nós sacerdócio real.
todos podem se aproximar diante de Deus. Mas aqui há um princípio que se aplica à igreja. O princípio de vida de santidade, de vida de correção, de vida justa, daqueles que trazem a palavra de Deus, que são líderes da igreja de Cristo, que se vistam de justiça. Por quê? Porque aquele que está diante de Deus, que intercede pelo povo, que prega a palavra de Deus, no nosso caso, exige-se dele que tenha uma vida que reflita os princípios da palavra de Deus. Quando meu cunhado ficou hospitalizado, nós ficamos muito no hospital. E havia uma pessoa no hospital que tratava a gente assim com relativa frieza, um pouquinho de falta de educação mesmo. E aí descobriu lá, tanto a nossa presença lá, que nós éramos crentes. E ficou sabendo que tinha um que era pastor. No caso era eu. E nós sempre tratávamos as pessoas lá, procurando tratar bem, com respeito e tudo, e sempre tratávamos aquela pessoa muito bem. Minha cunhada Flávia é uma pessoa extraordinária, minha cunhada Rafaela também. E Rafaela, Flávia, Cris, Júnior, meu cunhado, que é um homem muito educado. Meu cunhado mais velho é um homem, é um gentleman. É uma pessoa joia. E nós ali, tratando, levando alguma coisa sempre. Uma hora dá uma coisa, compartilha algo que a gente levou para comer e tudo. E aí, melhorou o tratamento conosco lá. Mas tem gente que não tem jeito. Nós vimos através de algumas atitudes que ele não gostava, assim, muito de pastor, essas coisas, mas nós perseveramos lá. Mas como eu disse, tem gente que não tem jeito. Teve um dia que, depois de algumas piadinhas que ele mandava para mim, houve uma situação lá, meio difícil, envolvendo muita gente, ele estava nervoso, e eu fiquei esperando para entrar. Quando resolveu aquela confusão, ele olhou para mim, disse que eu podia entrar e ia me acompanhar, e ele foi me acompanhando, e aí ele jogou uma farpa, jogou um veneninho, aquela cotovelada. No futebol, às vezes a pessoa não deixa cotovelo. Pois é. Aí ele disse assim, eu tinha que ter feito a teologia. Eu abracei ele e falei assim, por que não fez? Devia ter feito. O senhor teria feito uma boa coisa. O senhor devia ter feito. Mas o senhor sabe, para fazer teologia, o senhor teria que passar 4 anos estudando. E eu vou compartilhar com o senhor como é que foi a minha vida. Então eu comecei a contar para ele, dentre outras coisas, eu contei que eu fiquei num quarto 4 anos, dividido com um colega, sem um eletrônico. Sem um eletrônico. Passei o período do seminário sem namorar. Trabalhando os 4 anos. E por fim eu disse a ele assim, e me casei, depois de pastor 3 anos já, aos 25 anos, faltava um dia para 25 anos, quando eu me casei. E nunca passei uma noite com uma mulher até os 25 anos. O senhor devia ter feito teologia. E eu vou confidenciar uma outra coisa do senhor. Eu não conheço um monte de bebidas que o senhor conhece. Falei com ele, o difícil não é fazer teologia. O difícil é tentar ter uma vida que seja exemplo para o rebanho. Meus irmãos, comprar uma carteirinha de pastor ficou fácil nesse mundo cheio de malucos que nós vivemos.
comprar uma carteirinha deve ser mais fácil do que a gente imagina. Uma vez eu recebi uma mensagem que se eu quisesse uma carteirinha de pastor por R$500. Irmãos, ser um pastor custa muito mais do que 500. Se fosse só R$500 era tão fácil. E seria uma coisa tão banal, tão sem noção. O difícil é entender que quem está no altar precisa se revestir, se vestir de justiça. E aqui existe um outro pedido no mesmo verso: exultem os teus fiéis. Que aqueles que estão aqui agora, já que a arca está de volta, e que queremos agradar o Senhor, porque afinal de contas Davi era o homem segundo o coração de Deus, ele diz, que os teus fiéis exultem, que haja culto, adoração, que o nome de Deus seja exaltado, e que exultem aqueles que são fiéis, que haja um culto verdadeiro. No verso 10, Davi faz aqui um outro pedido que está ligado, meus irmãos, a uma aliança importante do Antigo Testamento. No verso 10, por amor de Davi teu servo. Olha como Davi é chamado, Davi teu servo. Davi recebe duas formas de tratamento que são muito nobres no Antigo Testamento. Uma, ele é o homem segundo o coração de Deus. Interessante que Davi não era perfeito. E ele também é chamado, além do homem segundo o coração de Deus, Davi teu servo. E diz o texto no verso 10, por amor de Davi teu servo, não rejeites o teu ungido. Quem era o ungido? O rei escolhido, que era ele mesmo. Mas não somente ele que foi ungido para ser rei. Foi ungido quando? Quando o profeta e sacerdote Samuel o ungiu, o escolheu, o Deus escolheu e mostrou a Samuel. E a unção era, meus irmãos, a investidura, o reconhecimento, a investidura da autoridade, a investidura, porque era uma cerimônia, ele derramou ali o óleo sobre a cabeça de Davi. Então diz, assim como o Senhor jurou ao teu ungido, não rejeites o teu ungido, o Senhor jurou a Davi, verso 11, com firme juramento, e dele não se desviará. Qual foi o juramento que Deus fez a Davi? Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. E de fato, um dos descendentes de Davi assentou-se no seu trono. Qual foi o descendente de Davi que sentou-se no trono de Davi? Que substituiu Davi? Porque o rei morria e ser substituído por um filho era algo considerado muito honroso para a memória do rei que deu lugar no trono. Então, o filho que sucedeu Davi foi Salomão. E depois de Salomão, Roboão. Agora preste bem atenção, Deus cumpriu isso. Lá na frente, nesse momento aqui, Davi estava vivo. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Porque Deus fez uma aliança com Davi e com a descendência de Davi. Mas agora, no verso 12, veja o que diz o texto. Se os filhos de você quem? Davi, seus filhos Davi, guardarem a minha aliança. Eu estou fazendo uma aliança, mas essa aliança tem dois lados. Tem o lado de cá e o lado de lá. A aliança é assim, entre pelo menos duas pessoas. Então, se os seus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que lhes ensinar, que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Então Deus fez uma aliança com Davi. No seu lugar vai assentar-se um descendente seu filho. Agora, com relação aos seus filhos e os filhos deles, eu também farei com que eles se assentem no trono.
se eles guardarem essa aliança. Então aqui, meus irmãos, tem uma promessa de uma bênção, mas uma promessa condicionada. Se eles me obedecerem, eu os abençoarei e sempre darei a cada um descendente para se assentar no trono. Mas o que ocorreu do lado dos filhos de Davi, houve quem quebrasse a aliança. Davi, Salomão, a gente diz que foi o homem mais sábio de toda a história. Não foi. O homem mais sábio de toda a história é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Depois de Jesus, Salomão, o homem mais sábio. Só que até o mais sábio tem que vigiar sem parar, porque senão cai. E o mais sábio, Salomão, fez um reinado lindo, construiu o palácio, construiu o templo, expandiu o reino, estruturalmente foi estratégico, militarmente viveu um período de paz, então ele teve como investir no reino, no período de paz, estruturou as cidades, reformou lugares. Todavia, quando estava, com o passar dos anos, foi adquirindo cada vez mais mulheres. E só de concubinas, 1000. O que pareceu ser uma coisa boa, não era. Porque por conta das mulheres, então quer dizer que mulher que atrapalha homem. Não, tem homem que atrapalha mulher, a questão não é essa. Tem muito homem que entra na vida de uma mulher para desgraçar. A questão não é essa. A questão é que, primeiro, Salomão desobedeceu a lei para o rei. Por quê? Porque o rei não podia ter tantas mulheres que quisesse. O livro de Deuteronômio estabelece que o rei, quando vocês tiverem um rei, que ele não tenha muitas mulheres. Então, esta coisa do rei casando-se e tendo muitas mulheres, aquilo foi um desvirtuamento, não foi a vontade de Deus. E o irmão Salomão, além de desvirtuar, exagerou, porque 1000, ninguém dá conta. Não há quem dê conta. Só que tem um outro problema. Tem mulher daquelas, meus irmãos, que ele mal teve contato. Porque 1000 é demais. 1000, nem Salomão. Agora tem uma questão mais séria. É que aquelas mulheres mulheres de outros povos, entraram com os costumes pagãos. E Salomão se deixou levar pelos costumes delas. Porque beijo é um perigo. Abraço é um perigo. Paixão é um perigo. E falta de limites em uma área da vida abre espaço para a falta de limites em outras áreas da vida. Porque um abismo sempre chama outro abismo. Então aqui, meus irmãos, quando Davi está orando, infelizmente, lá na frente, os seus descendentes quebraram a aliança. Verso 13: pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, e de fato Deus escolheu Sião, Sião é Jerusalém. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei, verso 15, com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Porque, irmãos, Deus está mostrando para o povo o tempo inteiro que Ele é o sustento do seu povo. Eu vou dar pão em abundância até para os pobres.
se vocês se mantiverem fiéis à aliança. Aliança comigo. Então Deus está dizendo, eu vou sustentar. Por quê? Porque o sustento vem de Deus. Na própria arca da aliança, que foi trazida para Jerusalém, originalmente lá atrás, a arca da aliança tinha 3 objetos dentro. Primeiro, a vara de Arão. Segundo, as tábuas da lei. E em terceiro lugar, meus irmãos, um exemplar, um pouco do maná que caiu no deserto, e que durante 40 anos no deserto, Deus sustentou através do maná. Então quando eles se aproximavam da arca da aliança, eles se lembravam da autoridade concedida espiritual aos sacerdotes. Eles se lembravam da lei por conta das tábuas da lei. E eles se lembravam também quando olhavam para a arca, que em Deus está o nosso sustento, o nosso pão, e o pão que sustenta o pobre, e que farta a vida do pobre. O verso 16 diz assim ainda, vestirei, porque era uma promessa de Deus, vestirei de salvação os seus sacerdotes. Lá em cima no verso 9, os sacerdotes são vestidos de justiça. Agora, os sacerdotes são vestidos de salvação. Olha que coisa linda. As vestes dos sacerdotes, porque o sacerdote não podia, como eu disse, vestir nem qualquer tipo de roupa. A roupa do sacerdote era uma mensagem. Era uma mensagem. O sacerdote se vestia de modo muito decente. Até porque, meus irmãos, quando qualquer um de nós se veste de modo indecente, seja homem, seja mulher, uma mensagem negativa a gente está passando. Porque existe na imagem transmitida, muitas vezes, um reflexo de coisas que estão se passando dentro de nós. Por isso que essas questões ligadas à aparência, de certo modo, meus irmãos, precisam ser levados um pouco mais a sério. Então, o sacerdote, ele tinha uma roupa especial, mas aqui, simbolicamente, está dizendo que eles se vistam de salvação. O que é isso? A palavra do sacerdote, o sacerdócio exercido diante do povo, a intercessão que o sacerdote faz do povo para com Deus, já que ele representa Deus, o povo diante de Deus, já que ele é isso. O profeta representa Deus para o povo, o sacerdote o povo para Deus. O sacerdote representa Deus para o povo porque ele traz a palavra de Deus. Ele traz o recado de Deus, o profeta traz o recado. Ele diz assim, diz o Senhor. O sacerdote traz a oferta do povo para Deus. Então, quando ele faz isso, ele está trazendo, vestindo vestes de salvação. Por quê? Porque quando ele está ajudando a pessoa a se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor, do Deus de Israel, apresentar as suas ofertas de arrependimento pelo pecado que ele conhece, pelo pecado que ele não conhece, porque no Antigo Testamento, meus irmãos, a questão do pecado era tão séria que a pessoa deveria oferecer ofertas até pelo pecado que não era consciente, que não tinha consciência. Então, quando o sacerdote exerce o seu sacerdócio, ele está vestido de salvação. E de júbilo, verso 16, exultarão os seus fiéis. Ou seja, a arca está aqui, a presença de Deus está aqui. Os sacerdotes estão vestidos de justiça e de salvação. O Senhor está sustentando o seu povo com o pão, dando pão até ao pobre, para o pobre. O Senhor, a arca do Senhor está em Jerusalém, a cidade escolhida por Ele. Agora que nós aqui, de júbilo, exultem os seus fiéis. Que os fiéis então se alegrem na presença de Deus ali, na ordem estabelecida pelos sacerdotes, que tem aqui um ambiente de culto, de consagração, de ofertas, de arrependimento pelo pecado, de ofertas entregues pelo pecado. E
o sustento celebrado diante de Deus. Irmãos, é linda a vida, o espírito da vida, o espírito que contém os salmos, essa vida de gratidão, de reverência, de justiça, de exaltação ao nome de Deus, de celebração da presença de Deus. E aí o texto termina no verso 17 e 18 assim: ali farei brotar o poder de Davi. Por quê? Porque o reino, o governo, ele era importante, como é ainda. Onde o justo governa, o povo se alegra. Então Deus está dizendo, como bênção, já que Davi é assim, eu tenho uma aliança com ele. Como Davi é assim, ele é um instrumento de Deus para o povo, o texto, que eu farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, ou seja, acenderei uma luz ali, cobrirei de vexame os seus inimigos, é claro, aqueles que vêm atacar, destruir Jerusalém, destruir as coisas santas, como os filisteus que levaram a arca e colocaram lá no templo do deus Dagom. Eu vou destruir os inimigos, não permitirei isso, cobrirei de vexame os inimigos, mas sobre ele quem? O ungido, brilhará a sua coroa. Eu vou abençoar a coroa dele, o reinado dele, o governo dele, porque o governo dele tem zelo pelo meu nome, o governo dele requer e exige dos sacerdotes justiça e vestes de salvação, e ele é um rei que exorta o povo, que induz o povo, que orienta o povo a celebrar a Deus. Esse rei é uma bênção, por isso eu farei com que sua coroa brilhe. No Novo Testamento nós encontramos, meus irmãos, a orientação da palavra de Deus para que nós intercedamos, oremos pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Por quê? Porque Deus usa as autoridades que se deixam usar. E quando há uma estabilidade de justiça nos governos, o povo é abençoado. A Bíblia diz que é para orarmos pela paz na cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Não é uma bênção para um povo viver num lugar onde há justiça, onde há correção, onde o governo exalta a Deus e zela pelo povo. Isso é uma bênção. Então Deus queria abençoar o povo através de reinados, que fossem reinados que orientassem o povo, para que o povo espiritualmente louvasse a Deus. Porque o rei, ele tinha o poder e a autoridade civil, mas naquele tempo, o rei também tinha uma responsabilidade espiritual e religiosa. Naquele tempo, cabia ao rei, quando no profeta Jeremias, nós encontramos aquele versículo tão famoso, e vos darei pastores segundo o meu coração. E nós lemos pastores segundo o meu coração, nós imaginamos pastores de igreja evangélica, não é. Pastores segundo o meu coração ali, são líderes, governadores, governantes. Eles tinham um papel e uma responsabilidade espiritual com o povo. Então, em Jeremias, e vos darei líderes, que vos apacentem, que cuidem de vocês, e que tenham sabedoria para assim fazer. Então, quando Deus dá governantes, segundo o coração dele, com sabedoria, o povo é abençoado. Aqui, meus irmãos, esse Salmo 132 é um salmo extraordinário. É o maior dentre os salmos de peregrinação. Agora, ele nos lembra
que Deus é Deus de aliança. Fiz aliança com Davi. Agora, a aliança de Deus deve ser levada a sério pelo ser humano, a parte que cabe ao ser humano. Existem momentos, meus irmãos, a aliança com Davi, a aliança davídica, o pacto com Davi. Esse pacto com Davi, ele é importantíssimo na história do Antigo Testamento. Um outro pacto muito relevante, a aliança abraâmica. Por isso que, vez e outra, nos textos do Antigo Testamento, há uma referência. A aliança que fiz com Abraão. O povo está desandando, mas Deus diz assim: não, eu tenho uma aliança com Abraão. E com Abraão eu tenho uma aliança. Essa aliança é que eu farei dele, da sua família, um povo que será uma bênção para todas as nações. E de fato, através de Jesus, a família de Abraão é uma bênção para todas as nações. Porque Jesus é a maior bênção que as famílias da terra podem receber. Então, a aliança com Abraão, que Deus não se esquece. Com Davi, Deus estabeleceu a aliança davídica. Se os seus descendentes me obedecerem, nunca faltará um descendente seu no trono. Infelizmente, os descendentes quebraram a aliança. E quando quebramos as alianças, meus irmãos, o prejuízo que temos é muito grande. Quantas e quantas bênçãos nós já deixamos de receber em nossas vidas pessoais e familiares por quebra de aliança com Deus. Agora, encerrando, voltando ao verso 1 do Salmo 132, que é quando Davi diz: Senhor, não se esqueça de Davi e de todas as suas provações. Você passa por provações, mas no meio das provações é comum que façamos votos para com Deus. Davi fez um voto para com Deus: eu vou trazer a aliança de volta. Isso é algo importante para nós aqui, isso é algo importante para o povo, é algo importante que reflete zelo pela presença de Deus. Eu farei voltar a arca da aliança. Foi um voto e ele cumpriu. Irmãos, que os votos, os propósitos que estabelecemos diante de Deus sejam cumpridos. E vamos lembrar, nosso Deus é Deus de alianças. A gente canta Deus de aliança, Deus de promessa. Nós gostamos muito das promessas e da ideia de que Deus está aliançado conosco. Mas a aliança de Deus conosco, em vários pontos, ela tem as condicionais. Se que na sua vida, as alianças de Deus, seus propósitos, os seus votos, que são alianças que você estabelece com Deus, que os seus votos, as suas alianças se mantenham firmes. O tempo passa e nós vamos esquecendo de certas coisas. O pastor Carlos muitas vezes fez casamento aqui e de vez em quando ele costuma dizer assim para os noivos, que no futuro os noivos devem se lembrar daquele dia. Qual dia? O dia do casamento. De vez em quando o pastor Carlos fala isso para os noivos. Eu presto muita atenção no que os nossos pastores falam, sabia? E de vez em quando ele diz para os noivos: vocês lá no futuro, e às vezes ele fala assim: quando vocês estiverem velhinhos, lembrem-se desse dia. Irmãos, essa é uma recomendação maravilhosa. Nós lembrarmos daquele tempo, daquele momento que nós firmamos as nossas alianças. Você, por exemplo, se lembrar do tempo da sua conversão, seus propósitos, e manter assim aquela aliança com Deus, você não deixar que as coisas fiquem esquecidas, as coisas, os propósitos fiquem para trás. Irmãos, hoje de certo modo o ano está recomeçando.
Hoje de manhã eu cheguei aqui às 8h30 e no culto das 10h30 e disse assim: feliz ano novo. De certo modo, o ano está recomeçando. E eu queria incentivar você a perseverar. Um pastor nosso aqui, eu acho que foi o pastor Jarbas, falou que nós estamos encerrando o 2º mês do ano. Então, compromissos, alguma coisa assim, foi o senhor mesmo, né, pastor? O 2º ano, 2º mês. Irmãos, daqui a pouco esse ano acaba. Daqui a pouco. Esse ano já está correndo. O 2º mês está para terminar. O tempo vai correndo. Não deixe para trás os seus propósitos com Deus. Você firmou um propósito de ser perseverante na casa de Deus? Seja. Ao domingo retrasado, deu um temporal. Não foi assim? E o que tem? Seu propósito derrete com o temporal? Não, você está lá firme. Quarta-feira passada, acabou a luz aqui. Nós não tivemos como ligar o ar-condicionado. Seus propósitos ficam para trás por causa de calor? Se a nossa igreja passar algum problema sério, se houver alguma situação de incômodo, o que você faz? Você corre, você vai para outra, qual vai ser a sua postura? Se você tiver uma decepção com um pastor, qual vai ser a sua postura? Você, porque um pastor decepcionou, porque um pastor fez o que não devia, porque um líder religioso fez alguma coisa, se surgiu um escândalo na televisão, se surgiu um escândalo nos sites, nos noticiários, que um pastor bem conhecido fez alguma coisa horrorosa, qual vai ser a sua postura para com o Senhor teu Deus? Senhor teu Deus. Qual vai ser a sua postura para com a palavra de Deus? Você deixa tudo, deixa a aliança que fez com Deus, os propósitos, a sua conversão, a sua reconciliação, você vai deixar tudo para trás? Se na sua vida surgir uma pessoa encantadora, com quem você está vivendo agora uma grande paixão, e a pessoa começa a te afastar de Deus, inclusive as paixões costumam a fazer isso. Paixão costuma causar afastamento, amor não. A paixonite aguda, aquela aguda mesmo, aquele ataque, aquilo ali é para destruir mesmo. Por quê? Porque o miolo fica mole, fica com cabeça mole, a razão vai toda embora, e você agora se torna o meu respirar, vai faltar oxigênio, porque só Deus é tudo para nós, só Deus. Como aquela mulher que eu conheci, já mãe de família há muitos anos, quando ela era uma mocinha, ficou noiva, apaixonadíssima, e ela disse que um dia estava indo para a igreja, e o noivo, assim numa casa de 2 andares, estava no andar superior, na janela, e ela passando para a igreja, casamento marcado. E ela disse: bom dia meu amor, bom dia fulano, bom dia bem, sei lá o quê. E ele disse: bom dia. Aí ela falou que estava indo para a igreja, biblinha na mão, ou chamou ele, alguma coisa assim. E ele disse baixinho assim: aproveita para ir agora, porque depois de casada não vai mais. Ele falou meio baixinho, mas ela escutou alguma coisa assim, meio embolado. Ela disse: o quê? E ele, muito macho, muito decidido, falou alto. E disse: aproveita para ir agora, porque depois de casada não vai mais. Irmãos, estavam se aproximando os dias, o dia do casamento. E ela disse lá de baixo: pois o nosso noivado encerra-se aqui agora, porque homem igual você tem para mais de 1000 aqui na nossa cidade. Deus igual o meu só tem um. Está
encerrado o nosso noivado. Ô, volta aqui, volta não. Até logo e benção, Deus te abençoe. Irmãos, a gente tem que manter os propósitos da vida da gente, para que pessoas, situações, circunstâncias não venham quebrar as nossas alianças com Deus. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração, sua mente, sua família, sua vida espiritual. Amém?